Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Pod FM, que a gente tem com o intuito sempre trazer empreendedores de áreas diferentes. No primeiro podcast a gente falou com o Júnior, que fez a transição de carreira da área militar para o mercado digital, e hoje a gente trouxe o nosso amigo Luan, que ele é um empreendedor na área musical, tá? Que ele vai falar um pouquinho da história dele, como ele começou, como ele chegou até o momento atual, quais são os planos dele para a área musical que ele pretende. Então seja muito bem-vindo, viu, Luan? Muito obrigado, pessoal. Queria agradecer aí o convite e bora comentar um pouquinho aí sobre o mercado musical, que é um mercado muito doido. Só tem gente dodói da cabeça nesse mercado, mas é muito bom, muito bom. E muito obrigado aí pelo convite. E, bom, vocês que já querem que eu comece, então, contando um pouquinho? Isso, começa pelo início. Como que você começou nessa área musical? Como você caiu, né? Como eu caí nessa história, né? Bom, a área musical para mim começa desde cedo, assim, desde, sei lá, da barriga da minha mãe, porque meu pai, ele trabalhava como DJ nas horas vagas, vamos dizer assim, né? Então, eles sempre brincam, assim, né, que minha mãe já estava dançando comigo ali nas festas que meu pai fazia desde quando eu estava lá dentro. E, bom, e aí eu nasci, né, tá, desde pequenininho, e sempre tive a música ali muito rica na minha família. Então, meu pai sempre, todo final de semana, colocava muita música pra gente ouvir, de todos os estilos, assim, né. Sempre foi uma família muito musical, mesmo não tendo nenhum músico de verdade, assim, na minha família, né. Meu pai nunca tocou nada, aí ninguém nunca tocou nada, mas meu pai, por gostar muito de música e tudo mais, sempre, tipo, umas caixas de som gigante em casa, uns equipamentos de DJ, uns negócios assim, tipo, eu como criança não entendia nada, mas sempre achava muito legal. E meu pai sempre fez casamento, festas de 15 anos, bailinho, essas coisas assim, né? E desde pequena sempre acompanhei eles nesses rolês da vida noturna aí. Minha mãe sempre me levou desde pequena ali, né? Nessas festas, casamentos, essas coisas assim, eu sempre estava ali junto com eles. E foi assim, acredito eu que hoje em dia, parando para olhar para trás, com certeza me influenciou muito, né? Na época ali, quando você é criança, você não entende muito o que está acontecendo, mas depois de velho, você fala, poxa, talvez isso tenha realmente me mostrado esse outro caminho da música, né? Meu pai nunca trabalhou com isso realmente, sempre para ele foi assim uma renda extra, né? Ele gostava muito de fazer, mas ele sempre trabalhou com outras coisas. Meu pai sempre foi vendedor, então até hoje ele trabalha com isso, né? Ele trabalha mais na área automotiva. Então, foi uma área que essa área eu nunca gostei muito, na área automotiva, na área de venda, sim, mas a área automotiva não. Mas foi isso, foi um exemplo grande. E aí, com mais ou menos uns 10 anos de idade, minha tia, irmã do meu pai, começou a namorar o meu tio, que meu tio ele é guitarrista. E ele é guitarrista profissional mesmo assim. A vida dele é ser professor de guitarra, ele trabalha com grandes marcas aqui do Brasil, de guitarra, tudo mais, de equipamentos, né, que envolvem o mundo da guitarra. Ela começou a namorar com ele ali e, bom, ficaram um bom tempo juntos. Hoje em dia eles não estão juntos mais, mas ficaram muitos anos juntos. E para mim foi uma referência aí de instrumento musical, porque na minha família, como eu contei para vocês, até nesse momento não tinha ninguém que tocava alguma coisa. Meu pai sabia tocar um sambinha ali num tambor, um negócio assim, um chocalho, mas assim, saber tocar era para enganar os outros, né? Agora meu tio não, meu tio entra como um profissional da música, mesmo na família ali, vivendo disso já. Então, era o trabalho dele em tempo integral, era tocar guitarra. E me influenciou muito. E aí minha tia falou, poxa, põe o Luan para tocar um violão, para aprender a tocar um instrumento, algo nesse sentido assim, né? Meu pai e minha mãe não davam muita bola, mas beleza, né? Vamos botar o menino para tocar um violão aí, vamos ver se ele vai gostar. E aí, com 12 anos de idade, eu mudo para o interior de São Paulo, né? Minha família é toda lá da capital. Eu mudo para o interior de São Paulo, para onde eu moro agora, que é Leme. E com 12 anos de idade, tem uma escolinha aqui na minha cidade, e minha mãe e meu pai falaram, vamos colocar. A minha tia falou, eu pago para ele as aulas, não tem problema, só para ele fazer alguma coisa. Né? Com 12 anos de idade, o moleque tá fazendo nada aí, tá jogando videogame o dia inteiro. Eu boto ele para fazer alguma coisa. E, cara, eu comecei a tocar violão, assim. E aí, para mim, foi, tipo, mudou a minha vida, assim, né? Foi uma coisa, parece besta, mas como que essas coisas fazem diferença na vida da gente. Uma aulinha de violão ali. E
comecei a dar aula de violão com 12 anos. E eu sempre tive, a minha família também, fora a galera da música, né? Como fala? Eu esqueci a palavra, assim, influência. Fora essa influência da música, a minha família também é uma família meio de professores. Meu pai chegou a dar aula muito tempo em cursinho de pré-vestibular. Minha tia é professora de biologia. Então, quando eu morava em São Paulo, a gente morava, né, era 3 casas, assim, né? Então todo mundo morava junto, né? Então todo mundo se influenciava lá e eu era a única criança. Então eu absorvia isso de todo mundo, né? Então minha tia era professora, meu pai também dava aula em cursinho. Meu pai fazia um monte de coisa, né, cara? Meu pai é assim mesmo, né? É DJ, dá aula em cursinho, trabalha normal, faz parte. Mas eu sempre tive muitos professores na minha família, assim, nesse sentido, sabe? Minha mãe sempre me deu aulas, sempre me incentivou a ler, meu pai também, minha tia também. Então são minhas influências, assim, desde pequenininho. E aí, eu também tive essa leve aptidão para dar aulas. Eu sempre gostei de, tipo, aprender alguma coisa e poder passar isso para frente. E aí, logo depois que eu comecei a aprender a tocar violão, uns 2 anos depois ali, eu já comecei a dar aula de violão também. Então, ali com 14, com 15 anos, eu não tenho muita memória, mas eu sei que com 15 anos eu já tinha minha escolinha dentro de casa. Tinha uns 5, 6 alunos ali, né? Então, bem cedo, assim, eu já comecei a trabalhar com isso. E aí, a gente tinha a sala da minha casa, a gente pintou ali, é uma casa super simples, super pequena, tinha 3 cômodos, a gente pegou a sala e fez um micro estúdiozinho para mim poder dar minhas aulas de violão. Eu dava aula de final de semana, assim, pro pessoal. E eu nem lembro como que eu divulgava isso na época. Eu sei que eu tinha uns 5, 6 alunos, assim, tipo, não lembro mesmo. E comecei a dar aula de violão. E aí, o que aconteceu? A música, né? Isso é até engraçado de falar, mas até hoje, assim, eu sofro isso da família até hoje, mas ninguém dá valor muito nisso, assim, tipo, a galera fala, meu, o cara vai ser músico, vai ser ninguém na vida, tipo, você... Vai trabalhar com o quê, né? Vai ser músico, qual é o seu trabalho? Qual que é o seu trabalho, né? Então, e até hoje, assim, ó, tô com vou fazer 33 anos esse ano, e até hoje é a mesma história, tipo, mas esse negócio aí, sabe, tipo, parece que não, tudo que eu construí na vida, eu construí a partir disso, mas ninguém vê esse lado. Mas beleza. E aí meu próprio pai e minha mãe, assim, ficavam meio assim, né, nossa, o moleque tá dando aula de violão, tipo, vai ser ninguém na vida, né? Aí meu pai nada, vai trabalhar com o quê esse moleque? Não vai fazer nada. E aí meu pai sempre me incentivou muito a estudar informática, assim. Então, tudo que ele pôde pagar de curso de informática, para mim, ele pagou. Hoje em dia, acho que nem precisa mais fazer curso de informática. Mas na época, eu fiz vários cursos, assim, de computação, né, informática na época. Só que aí, eu tomei uma decisão muito doida na minha vida, que foi, tipo, contra todo mundo, assim, que eu fiz escola técnica no ensino médio, né? Então, eu passei na prova da ETEC e aí eu fiz ensino médio numa escola técnica, né? Sempre estudei em escola pública, assim, nunca fiz escola particular nem nada. Estudei em umas escolas, assim, horríveis. Tipo, eu até hoje eu tenho um pouco de dificuldade com português, porque eu acho que na 6ª, 7ª, 8ª série eu não tive professor de português, assim, fiquei 3 séries sem professor de português. Então, tipo, eu fui pro ensino médio e não sabia botar vírgula em nada. Acho que até hoje eu devo dar uma errada por aí. Mas, assim, eu realmente não tinha professor. Escola pública não tinha. Aí só ia substituto lá, mandava a gente jogar bola e já era. Então, assim, foi uma falha ali, né? Mas passei na escola técnica. E aí, dentro da escola técnica, você poderia prestar não sei se chama vestibular, acho que não, vestibular acho que só para faculdade, né? Fazer a provinha para você... Vestibulinho, né? Vestibulinho, acho que é algo assim, para fazer um curso técnico. E aí, aqui na minha região, acho que tinha uns 3, 4 cursos técnicos, assim, para fazer. E meu pai, vai fazer informática, né? Vai ser técnico de informática, fazer informática. Não fiz informática. Eu prestei para comunicação visual, né? Então, na época chamava design gráfico, e aí quando eu entrei mudou o nome para comunicação visual e passei. Era 40 vagas, assim, eu passei, tipo, não sei como eu fiz isso até hoje, mas eu passei. E, cara, para mim foi muito legal, assim, porque todos os meus amigos, principalmente os meninos, assim, foi todo mundo para informática. E eu fui para design gráfico, cara. E a galera do design gráfico é a galera doidinha da cabeça. Tipo, a galera que tá, sabe, assim, tipo, tudo diferentão, estiloso, não sei o que tem. Tipo, a galera muito diferente mesmo do que eu era acostumado.
E para mim foi muito bom, foi o meu primeiro contato com artistas, né? Mesmo eu não sendo um super desenhista, um super designer, eu conviver com a galera que era diferente, para mim fez toda a diferença hoje em dia, que eu convivo com essa galera até hoje. Né? Porque informática, acho que a galera é mais certa, dados, né? Mais focado, mais pro lado da engenharia, né? E design gráfico é mais para criatividade ali, né? Exatamente. Então, assim, tipo, todos meus amigos lá, cabelinho cortado, arrumadinho na informática, galera da comunicação visual, os cabelos doidos, as maquiagens diferentes, as roupas diferentes. E para mim foi outro mundo, assim. E aí, dentro do design gráfico, dentro da comunicação visual, tem curso de teatro, teve curso de marketing lá dentro também. Porque, por exemplo, teve curso de agência, porque, por exemplo, a gente trabalhava como design, né? Então, a gente já teve uma leve introdução a uma agência, como que funciona. Então, teve algumas matérias ali. Eu não era o melhor desenhista do design gráfico, mas eu me dava bem em outras matérias que mais para frente também me ajudaram muito aí na minha carreira. E para mim foi assim, teve curso de teatro, a gente chegou a fazer teatro, apresentar teatro para a escola e tudo mais. E para mim foi muito da hora, assim, tipo, para mim mudou muito a minha visão do mundo, assim. Eu era muito normal, né? Sou normal também, né? Mas era muito padrãozinho, né? Pessoa padrão, assim. E aí eu conheci uma galera muito diferentona e consegui conviver com essa galera e entender por que eles eram assim, né? Então isso para mim foi muito legal. Desse tempo todo, eu estava dando aula de violão também, né? Tava ali dando aula de violão. E aí, com 18 anos, né? A gente tem que mandar uns currículos, né? Não tem jeito. Começa a ter que trabalhar de verdade, né? Porque eu estava dando aula de violão, não era trabalho de verdade. Aí eu tive que começar a trabalhar de verdade. E aí, bom, fui arrumar trabalho em escola de informática, né? Então, meu pai me ajudou ali a mandar meus primeiros currículos e nas primeiras entrevistas. E aí eu trabalhei em 2 escolas de informática aqui na minha cidade. A primeira foi a Visual Media. E aí, vocês podem falar, mas pô, o cara fez comunicação visual e ainda assim conseguiu trabalho em informática, né? Para dar aula de computação. Mas foi muito legal, porque todo mundo que trabalhava na informática tinha currículo de informática. Mas eu tinha currículo de comunicação visual. Então, alguns softwares como CorelDRAW, Photoshop, até mesmo softwares de engenharia, que esqueci, AutoCAD, essas coisas assim, eu tinha um domínio que a galera da informática não tinha. A galera sabia o Word e Excel, mas eu sabia os outros softwares de design, essas coisas assim. Então, para mim, foi até um diferencial no currículo para conseguir esse tipo de trabalho, assim, que todo mundo de informática era meio que igual e eu tinha um currículo diferente. Fora que eu tinha muitos cursos de informática também, então eu era mais completo do que a galera que fez informática. Era até engraçado isso, assim, né? Como que micro decisões na vida mudam tudo, assim, né? É muito doido. E aí foi isso. Então, eu comecei a dar aula de informática. Né? Aí eu trabalhei, acho que 1 ano e meio na Visual Media. E aí depois eu comecei a trabalhar na People. Não sei se tem People aí em Campinas. Não sei se ainda tem, mas nós tínhamos. Não, acho que não tem mais. Assim, acho que a galera de escola de informática deve ter fechado grande maioria. Mas na época a People aqui na cidade era, nossa, assim, todo mundo tinha que fazer People, né? Na época era realmente grande, assim, a escola aqui. E foi isso. Aí eu trabalhei 3 anos, né, de carteira assinada ali, mas sempre, tipo assim, putz, não tá muito legal, assim, não era muito o que eu queria, e sempre meio, sei lá, alguma coisa dentro de mim falava, meu, não tá, tipo, tá legal, mas, putz, podia estar fazendo mais, assim, né? E aí, na People, eu lembro que eu já estava começando a entender um pouco o mundo do DJ, né? De produção musical ali, eu já estava, tipo, pesquisando um pouco mais sobre isso. Isso eu já estava com mais ou menos uns 18, 19 anos. E já estava entendendo um pouco mais sobre produção musical. Nesse meio tempo, assim, de tocar violão, sempre tive muitas bandas, sempre toquei em muitos barzinhos, muitos lugares, né? Isso daí também sempre foi a minha brincadeira, né? Eu ganhava dinheiro com isso, mas todo mundo vinha como uma brincadeira. E é difícil você com 16, 17 anos, ali, todo mundo falando que isso daí é brincadeira, você acaba acreditando mesmo, você não leva tão a sério ali. Então, faz parte um pouco. Mas nisso tudo, eu sempre gostei muito de, com as bandas, tentar fazer música própria, criar umas letras, assim, tipo, pô, vamos fazer uma música nossa, né? Só tocava cover e tudo mais. Eu sempre tive um pouco esse lado de tentar criar, né? Esse lado de criador meu, assim,
criar umas ideias malucas sempre existiu. E aí, pô, da banda sempre tem um que falta no ensaio, outro que não vem, outro que sei lá o quê, que não tirou a música. É sempre difícil, assim, né, de lidar. Ainda mais quando você vai, vamos fazer uma música nossa. Putz, aí os caras aí que não levam muito a sério mesmo, né. E aí eu comecei a entender que eu poderia, talvez, transformar essas músicas ou criar essas músicas sozinho, se eu tivesse um computador e tivesse um domínio da produção musical. Né? Se eu estudasse um pouquinho de produção musical, eu poderia eu mesmo criar tudo isso no computador, ou tocar sozinho tudo isso, gravar e ter minhas próprias músicas. E aí, com 20 anos de idade, tinha acabado de fazer 20, eu conheci a Rafa, que é minha esposa, numa baladinha aqui da cidade, na verdade era um barzinho, vamos dizer assim. Eu conheci ela lá, e aí ela falou, a Rafa, nessa época, ela era promotor desse bar, assim, ela fazia divulgação e tudo mais, e ela também fazia vans para eventos, assim, ela tipo, pegava uma van, vendia lá as passagens da van, já vendia os ingressos junto do evento, fazia uns rolos assim, e aí com isso ela conseguia ir para os eventos gratuitamente, tipo, ela fazia esse rolo todo, porque daí ela não pagava a van, não pagava o ingresso, né? O lucrinho que ela tinha ali, ela ia para os eventos. Eu tinha acabado de conhecer ela, e ela falou assim, olha, eu vou pro Monsters of Rock, que era um evento grande acho que tem até hoje, que é um evento grande de bandas de rock e metal, assim, um evento de rock mais pesado um pouco. Eu vou pro Monsters of Rock, tipo, mês que vem, assim, né? Aí eu falei, não, então a gente vai, né? Já que você vai, a gente vai. Deu o meu jeito lá e fui também. E ela falou, só que daí daqui 15 dias, daqui um mês, eu vou pra uma rave. Aí eu falei, meu Deus do céu, uma rave? Aí fiquei me dando doida, né? Eu vou pra uma rave, chama Experience, fica em Tu, né? E eu vou pra lá também. Aí, putz, eu falei, mano, na rave eu não vou, né? Pô, que loucura é essa? Vou no meio da rave, cheio de gente doida lá e tal. Eu não vou nesse rolê, não. Aí, tipo, cara, eu tinha acabado de conhecer ela, assim, a gente tava se curtindo muito. Falei, mano, não vou deixar a menina pra rave sozinha também, ela vai largar de mim, né? Tipo, vai conhecer alguém lá, vai largar de mim. Eu vou pra rave também. Aí fui, comprei o ingresso da rave e fui. E aí, cara, eu vi o que era música eletrônica de verdade. Tipo, foi a primeira vez, assim, que eu sempre gostei de música eletrônica, sabe, os DJs famosos eu conhecia, né, mas, assim, nunca foi um tipo de música que eu realmente dei uma atenção. E aí eu fui pra uma rave e falei, cara, que loucura isso aqui, que legal que é. E eu fiz o link de entender que aquele cara que tava tocando aquelas músicas, ele produzia aquelas músicas. Então não era só tipo um tutis-tutis, que é o que todo mundo pensa. Era um produtor musical que criou aquela música inteira, criou aquela atmosfera, criou tudo aquilo para estar tocando no palco. E aí eu falei, cara, que da hora, acho que eu consigo fazer isso. Né? Tipo assim, eu fui, achei incrível, assim, era 3 palcos, iluminação, loucura, assim. E para mim foi realmente um divisor de águas ter ido na Experience. E cheguei em casa, cara, depois desse evento, falei, vou ser produtor musical, vou fazer música eletrônica. Eu já sei fazer música, já toco, já tenho conhecimento, sou músico desde criança. Vou começar a fazer música. E aí, cara, eu sentei no PC, abri o primeiro programa de produção musical, falei, meu Deus do céu, velho, eu não sei fazer nada, não. É muito mais difícil do que eu imaginei, tipo, é bem mais complexo, né? E comecei a estudar. Nesse meio tempo, eu tava com lembra que eu comentei, né? Tava com esse pé atrás, assim, tipo, não tô aguentando o negócio de dar aula de informática, não é muito meu rolê e tal. O que eu fiz? Eu pedi as contas lá, e aí, naquela escola de música que eu aprendi a tocar, eu falei, entrei em contato com a galera e falei, galera, eu já dou umas aulas aí, vocês não estão precisando de professor de violão? Aí, de violão, guitarra, né? Que eu sabia tocar. Aí ele falou, pô, vem dar aula aqui com a gente. E aí eu realmente comecei a dar aula mesmo, assim, de violão numa escola de música. E foi aonde eu também aprendi muita coisa, assim, de administração e tudo mais, e principalmente organização de alunos, que eu tinha meus alunos em casa ali, mas é muito diferente que você está trabalhando dentro de uma escola como professor mesmo. E aí, olha que loucura, então eu comecei a estudar produção musical, comecei a produzir minhas músicas, música eletrônica bombando, eu fiz curso de DJ para aprender a tocar, então comprei meu equipamento, comecei a tocar como DJ. Então minha carreira como DJ e artista começou a ir super bem, assim, comecei a tocar vários eventos,
sabe? Eu comecei a estudar muito isso e foi indo bem. E eu comecei também a trabalhar muito com a música, dando uma aula de música, violão, guitarra, baixo. E aí, montei bandinha na escola, aí evento de escola de música final de ano e tudo mais. Então, assim, foi bem legal mesmo toda essa parte. E aí até que chegou um momento que eu falei, cara, tá muito legal, mas o dono da escola que eu trabalhava, ele era um péssimo administrador, assim, tipo, ele não sabia cobrar os alunos, ele não pagava muito bem os professores, nem no sentido de pagar o que a galera merecia, e no sentido de esquecer de pagar mesmo, ou não pagar e atrasar pagamento, né? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, peraí. E aí a gente acabava tendo muito problema em receber mesmo, né? E aí surgiu uma oportunidade de uma amiga da minha sogra que tinha um salão e falou, você não quer alugar lá para você abrir sua escola? E aí eu falei, cara, vambora, deixa eu abrir minha escola de música então, eu já sei fazer tudo isso, já tô dando aula mesmo, já tenho meus alunos, eu vou abrir minha escola de música. E aí abri minha escola de música aqui na cidade. E aí, assim, tudo 100%, né? Eu com a minha escola de música, no começo foi bem difícil, eu tinha, sei lá, 20 alunos lá onde eu dava aula, quando eu vim para minha escola veio 2 só. Né? Então, assim, a gente acha que tem um monte de aluno, aí não é bem assim, mas foi muito bom. Eu abri minha escola, para vocês terem uma ideia, assim, com um computador e um violão velho, assim, tipo, não tinha nada, porque eu usava os instrumentos da própria escola, né? Então não tinha nada, tinha um instrumento meu, tinha uma guitarra, um violão e um computador. Aí meu primeiro investimento foi uma impressorinha de R$100 para poder imprimir as músicas para os alunos. E foi. Aí, tipo, divulga pra caramba, divulga no Facebook, divulga em classificadas, né? Vai fazendo ali divulgação, tudo que é canto que eu conseguia. E foi crescendo. E essa escola minha, acho que eu fiquei uns 6 anos dando aula lá. Assim, tipo, deu super certo, tá? Tipo assim, cheguei a ter 25, 30 alunos lá. E foi muito bem, assim, tipo, por muitos anos. Eu tive minha escola de música. E da mesma forma, a parte de produção musical e DJ também foi indo super certo. Foi dando bem, eu comecei a tocar em vários lugares legais, muitos eventos bons mesmo, assim, foi comprando equipamento, foi tudo dando certo, tudo crescendo, assim, tudo show de bola. Na cabeça da galera não trabalhava ainda, mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Tudo massa mesmo. Pô, comprei meu carro, sabe assim, comprei minha moto, sabe? Tipo, foi realmente conquistando minhas coisinhas ali durante esse tempo todo. E aí, um ponto tava dando ruim para mim. A parte de DJ tava bem legal, tava indo super bem, mas eu percebi que eu não sou um cara muito... Eu nunca fui, né? Mas aí depois de um tempo você começa a perceber mais que eu nunca fui um cara muito da noite. Eu gosto de festa, assim, mas antes de conhecer a Rafa, eu nunca tinha ido muito para muitas festas, ainda mais baladas, raves, essas coisas assim. E depois eu conheci ela, eu comecei a ir mais, e é legal, é super massa. Mas quando você começa a trabalhar nisso, tipo assim, que você vai começar a tocar 3h30 da manhã, pra mim começou a apertar um pouco. Falei, nossa, velho, era pra estar dormindo faz tempo, tá todo mundo doido aqui, eu vou ter que começar a tocar, entrar super animado, 3h30, 4 horas da manhã, meu show começa esse horário. Pra mim começou a pesar muito isso daí. E também, na época que eu tocava, há 10 anos atrás ali, a profissão DJ não era tão conhecida como é hoje. Hoje em dia, meio que todo mundo, qualquer padaria tem um DJ tocando, né? Na minha época, você tinha que tocar nos eventos mesmo. Então, era boate. Hoje em dia nem tem boate mais, fechou tudo. Mas na época tinha muitos. Então, ou você tocava boate mesmo, ou era no meio do mato, sei lá, perdido da polícia, uns rolê bem, bem torto. Mas faz parte do estilo do negócio. Então, assim, muitas vezes eu me peguei, tipo, 4 horas da manhã, no meio do canavial, procurando uma luz para achar o evento, né? E aí isso começou a pesar um pouco pra mim, assim, falei, não é muito o meu rolê, eu gosto, tipo, nossa, é super legal tocar, super massa, tudo, mas começou a pesar um pouco e financeiramente também não tava muito compensando esses rolê tortos todos. Aí eu falei, cara, eu vou parar de tocar, assim, acho que não é muito o meu rolê, mas com a produção musical, nunca parei. Continuava lançando música, contato com gravador e tudo mais. E aí, eu percebi um problema muito sério na minha escola de música, que era o quê? Só tinha eu de professor, eu já tinha 20, 25 alunos, e eu não conseguia pegar mais alunos, e por morar numa cidade muito pequena, eu não conseguia subir muito esse valor das aulas, né? E aí eu cheguei num teto, assim, tipo, não tem mais o que fazer, não vou ganhar mais dinheiro do que isso, não tem muito mais o que fazer,
já era, né? Tipo, beleza, cheguei no que dava para chegar. E agora? Qual que é o próximo passo? Aí eu falei, cara, tá, legal, eu sei produzir bem. E se eu começar a dar umas aulas online? Né? Porque daí eu posso cobrar mais caro, porque eu vou dar aula para o pessoal do Brasil inteiro, sei lá, do mundo inteiro. Posso cobrar mais caro, porque né, a galera não necessariamente é de uma cidade pequena, vai ter um poder aquisitivo maior. E vou testar. E aí eu fiz um canal no YouTube, comecei a postar umas dicas de produção musical e sempre falava lá, ó, se quiser aprender produção musical online, eu ensino. E aí, no começo, comecei a cobrar muito baratinho, e aí começou a vir bastante aluno e tudo mais. E aí eu percebi que, cara, pô, tô aqui bem tranquilo na minha casa dando umas aulas online, ganhando mais dinheiro, não preciso nem ir lá na escola dar aula, presencial, ganhar menos dinheiro e tudo mais. Então começou a dar certo esse esquema de dar aula online. E aí veio a gota d'água, que foi a pandemia, né? Tipo assim, a pandemia chegou e eu fechei a escola. Tipo assim, não tinha como dar aula de violão, né? Tipo assim, eu fiquei aqueles 3, 4 primeiros meses, assim, eu fechei, tipo, ó, galera, infelizmente a gente vai ter que encerrar as aulas por enquanto, assim, de passar a pandemia a gente volta. Mas a pandemia durou 2 anos. Então, assim, não teve muita volta. Eu cheguei a voltar da aula, dei aula de máscara e tudo mais, mas ficou muito nesse tipo, putz, deu ruim, né? Faliu ali a empresa praticamente, né? Se eu tivesse continuado e voltado firme, estávamos firmes até hoje. Mas eu foquei muito mais nas aulas online, e aí eu percebi que, cara, eu tipo, pagava aluguel e tudo mais. Falei, pô, eu posso parar de pagar aluguel, vim para casa e tudo mais. E teve uma outra gota d'água aí que tipo, fez eu tomar essa decisão de realmente fechar a escola, que na pandemia a gente perdeu minha mãe. E aí meu pai ficou sozinho. E aí, tipo, assim, nessa época eu já tava quase que morando com a Rafa, assim, tipo, ficava mais na casa dela, mais na casa dos meus sogros, né? Mas mais na casa dela do que em casa. Dormia todo dia na casa da Rafa, tudo mais, né? Até porque a escola era perto da casa dela, então eu dava aula de violão e ia pra casa dela. E aí, com a perda da minha mãe, meu pai ficou sozinho, tipo, e foi uma perda, assim, meio zoada, porque foi por Covid, foi na pandemia, minha mãe tinha 50 anos de idade, assim, super jovem e tal, foi, tipo, assim, super, super zoado, assim, pra família. Meu pai ficou zoado da cabeça, tudo. Aí eu falei, meu, agora ferrou, vou ter que cuidar do meu pai e não dá pra ficar dando aula mais presencial, vou ter que ficar em casa pra cuidar do meu pai. E aí eu falei, tá, então beleza, vamos fechar a escola, pego meus alunos online e montei um estúdio na casa do meu pai, que era meu quarto ali quando eu era adolescente. Montei um estúdiozinho lá e comecei a dar aula lá mesmo. E isso foi nesses últimos, a gente está em 2026, foi nesses últimos anos aí, até final de 2025, eu fiz isso. Eu fiquei na casa do meu pai, dando aula online de produção musical, e tudo deu certo também, né? Assim, consegui bons alunos, tudo mais. Não tenho o que reclamar, assim, né? A gente, depois de bastante experiência nesse ramo, a gente consegue dar um jeitinho. E é isso, aí em final de 2024 para 2025, falei para Rafa, vamos comprar uma casa. Como assim, né? Vamos comprar uma casa. Aí, cara, fui na construtora, vai parcelar, vai financiar, vamos dar um jeito. E foi até bom, porque assim, a Rafa ela também trabalha online, né? Ela tem empresa dela online, e a gente não tem muito comprovação de renda, essas coisas assim, é meio bagunçado. E foi bem na transição de governo também, né? E aí a gente estava meio com medo de não conseguir pegar casa, nem nada assim, por conta disso, né? Porque a gente não tinha como comprovar a renda. Mas aí, nessa transição de governo, acho que tinha entrado o governo novo, se eu não me engano, já, 2024, eu tinha acabado de entrar, assim, tipo, aí a Caixa estava meio que correndo para fechar uns contratos e tudo mais, e aí deu certo de a gente conseguir pegar. E é isso, aí hoje em dia eu montei estúdio na minha própria casa, né? E continuo aí dando minhas aulas online e de produção musical. E, bom, agora daqui para frente tem muita história ainda para vir, mas mais ou menos a minha trajetória aí, dando uma boa resumida na música e na carreira de músico, é mais ou menos essa aí. Bacana, bacana. E essa parte de produção musical, né? Hoje você tem bastante aluno nessa parte de mentoria, né? Conta um pouquinho pra gente o que você já conseguiu você ou seus alunos conseguiu de interessante nesse mercado, né? Eu não conheço tanto assim, mas
uma música que foi legal, que estourou, um prêmio, enfim, o que você acha? Aham. Esse ramo da música é bem legal, assim, a gente tem tivemos bons resultados, assim, mas meus alunos, eu gosto até esses dias um aluno meu perguntou, pô, Luan, você não tem vontade de voltar a tocar, né, e tudo mais? Aí eu falei para ele, cara, hoje em dia eu me realizo em vocês, assim, quando eu vejo que a gente produziu uma música aqui na nossa aula e vejo, tipo, vocês postando no Instagram tocando essa música, pô, pra mim tá, assim, tô realizado, assim, tipo, não sinto essa vontade de eu estar lá 3 horas da manhã tocando, mas se vocês estão e vocês estão felizes, pra mim tá ótimo, né? Ainda mais usando o que a gente fez aqui nas aulas, né, aprendeu, né? Então, tem bastante aluno, tem aluna minha que tocou em Rock in Rio, que conseguiu tocar músicas que a gente produziu, né? Até foi engraçado que ela precisava fazer uma música específica, uma banda de rock, porque ela ia tocar no Rock in Rio. A gente fez um remix para essa banda e tudo mais. Eu não vou lembrar o nome da banda agora, mas é tipo um Barão Vermelho, você não lembra agora. Mas a gente fez um remix para essa banda e tudo mais. Ela foi tocar no Rock in Rio. Então tenho bastante aluno aí pro mundo afora, né? Hoje em dia eu dou aula para praticamente o mundo inteiro. Indo super bem, lançando músicas em gravadoras e tudo mais. Tem aluna minha que saiu em revista também. Ela morava em Malta e aí tocava bastante lá em Malta, saindo uma revista, as produções dela e tudo mais. Então tem bastante bons resultados, assim. Dentro da música são milhares de pequenos nichos, né? Então às vezes não aparece tanto, porque o cara lançou uma música num nicho muito específico dentro do nicho. Então naquele nicho deu certo, não vai aparecer na grande mídia, mas a gente está indo super bem. Bacana demais. E você tá para lançar um curso aí, né, nessa sua área, né? O que você pode contar pra gente, adiantar para o pessoal que tá vendo? Então, depois de muita enrolação aí, depois de demorar bastante, já devia ter feito isso há muitos anos atrás, mas eu montei um curso de produção musical. É um curso assim, para realmente quem nunca mexeu com isso, nunca trabalhou com isso, assim, e gosta e tem vontade de fazer suas próprias músicas. Então, é um curso que atualmente ele tem ali umas 30 aulas já, mas a ideia é que cada vez mais ele vai aumentando o número de cursos ali dentro, né, o número de aulas, mas dessas 30 primeiras aulas que tem, eu já realmente montei um conteúdo assim para a pessoa que nunca abriu o software conseguir abrir, e assim, nas 10 primeiras aulas já é para você estar fazendo uma musiquinha bem legal, assim, para você conseguir entender, e as próximas 20 aulas é para você meio que profissionalizar essa música, deixar ela apta para o mercado, né? Então, é realmente um curso para se você fizer tudo que tem ali dentro certinho, para você sair do curso com uma música pronto para mandar para uma gravadora, ou se você quiser lançar sozinho também, algo nesse sentido, né? Então, essa é a ideia mesmo. E a ideia do curso é justamente essa. Beleza, fiz as primeiras 30 aulas, já consigo fazer uma música legal, já consigo mandar para gravadoras, mas a ideia do curso é que cada vez mais eu vá adicionando conteúdos lá para você ir profissionalizando cada vez mais. Então, vamos usar um software diferente, vamos usar técnicas diferentes, vamos fazer estilos musicais diferentes. Então, é um curso para ser bem vivo, assim, né? Porque a música, a produção musical é quase um conteúdo infinito, assim, né? Quanto mais você estuda, mais coisa tem para estudar, mais coisa tem para aprender. A gente tem milhares de pessoas no mercado com muitas técnicas diferentes, com muitos estilos diferentes. Então, a ideia e tendência do curso é ir crescendo cada vez mais e virar realmente uma comunidade ali, onde você possa aprender o estilo que você gosta, a técnica que você quer aprender e trocar ali com a galera, fazer parcerias, fazer collabs, contatos, né? E ser realmente ali uma comunidade para que você aprenda a fazer suas músicas e cresça com isso, né? Hoje o mercado musical, principalmente da música eletrônica, ele assim, a produção musical é a gasolina para quem quer crescer mesmo, né? Então, vou ser DJ, vou tocar, tal, pô, super legal, super 10, mas o público espera de você que você toque suas músicas, né? Faz parte da cultura da música eletrônica. O pessoal espera que você toque a sua versão, a sua música, a sua personalidade ali exposta através do que você está tocando. Então, é fundamental, assim, tipo, você saber fazer suas músicas, né? Então, o curso, ele vem justamente para suprir isso daí. Bacana. Que legal. O mercado brasileiro, você já falou uma vez, né, que é um dos mais fortes nessa parte musical, né? Tá atrás do quê? Só dos Estados Unidos ou não? Tá na frente?
Não, eu acho que a gente vai estar atrás ali da Holanda e da Alemanha. São os mercados, assim, a música eletrônica nasceu ali, né? A música eletrônica, ela nasce nos Estados Unidos, mas ela chega na Europa, assim, aí acabou. Nos Estados Unidos não fez mais nada. Tô brincando, assim, é um resumo do resumo, né? Os Estados Unidos tem ótimos produtores até hoje, mas a galera ali da Alemanha e Holanda, principalmente, pegaram isso, assim, criaram os principais estilos que a gente tem hoje em dia e tudo mais. Então, a Europa é o coração da música eletrônica, né? Eu gosto de falar assim pro pessoal, pô, você vai num barzinho aqui, tá tocando um samba, você vai num restaurante, tá tocando um MPB, tá tocando, sei lá, um forró, muita música cultural brasileira. Se você for pra Europa, vai estar tocando música eletrônica, né? Tipo assim, a música deles é a música eletrônica, né? Então, pra Espanha, vou pra Portugal, vou pra qualquer país ali, vai estar tocando música eletrônica, e quanto mais próximo da Alemanha, mais pesada essa música eletrônica vai ser, que eles gostam bastante do eletrônico pesado por lá. Então, a gente não está atrás dessa galera, mas os produtores musicais brasileiros, eles são, assim, reconhecidos mundialmente mesmo, assim, tipo, a gente tem uma força muito grande, porque o que acontece? A gente tem uma musicalidade brasileira que nenhum outro país do mundo tem, né? A gente nasce ali já conhecendo samba, percussão, o próprio funk, então são coisas que outros países não têm. Tipo, a galera conhece, mas é uma música, eu gosto de falar que é uma música um pouco mais reta, né? A galera costuma ouvir uma música mais reta. E aqui no Brasil a gente tem essas influências, principalmente africanas ali, que é uma música que não tem de reto nada, é uma música com muita percussão, muitas viradas, muitas batidas diferentes. E normalmente, e às vezes até nem intencionalmente, a gente acaba colocando isso nas nossas produções, às vezes sem querer, né? Tipo, já está enraizado isso na gente. E faz com que a gente seja, assim, um país para fora, né? Tipo, às vezes, internamente, a gente não vê isso, tá? Mas para os países de fora, a galera adora os brasileiros e adoram copiar a gente em todos os estilos que a gente faz. Muitos estilos que a gente já fez aqui foram para fora, e a gente fala os gringos, né? Mudou o nome do estilo para ser um estilo deles, mas quem criou foi a gente. Então, isso já aconteceu várias vezes dentro desses anos de música eletrônica. Então, assim, o Brasil hoje é um exportador de novos estilos de música eletrônica assim, para o mundo inteiro. Então, a gente é muito forte. Se né, quem estiver assistindo aí tiver vontade de aprender, mas principalmente tiver uma vontade também de tocar para fora, a música eletrônica assim, ajuda muito. Assim, rapidinho você consegue estar tocando na Europa. Assim, tipo, se você quiser, né? Se você tiver essa vontade e correr atrás um pouquinho, claro, mas não é tão difícil, né? Tem uma aluna minha mesmo, por exemplo, ela morou em Malta 2 anos lá, porque ela tocava, era DJ e produzia algumas coisas meio brasileiras também, e aí uma agência de Malta viu o portfólio dela e falou, não, vem pra cá. E ela ficou em Malta ali 2 anos tocando, então assim, é bem, bem fácil, tem alunos em Portugal, alunos na Alemanha, e assim, a galera adora os brasileiros. Então, se você tivesse esse pezinho ali, às vezes já tem um passaporte, já tem um visto, cara, para você ir é muito fácil. Tá? Dá uma diferenciada, né, no deles lá, né, da música deles. É bem legal. A galera da música eletrônica adora os brasileiros mesmo, assim, tá? Tipo, eu sei que às vezes isso não aparece na grande mídia mesmo, assim, eu não sei porquê, mas até esse ano agora no Carnaval de 2026, cara, foi um absurdo, assim, teve alguns eventos de eletrônica aqui no Brasil que deu problema, assim, de super lotação, de gente passar mal, galera correndo, pisoteada, assim, tipo assim, a prefeitura, vamos chamar um DJ estrangeiro que botar aqui pra tocar, vai dar umas 100 pessoas, o negócio, assim, ficou uma loucura. Então a galera gosta muito de música eletrônica mesmo, não sendo a música oficial do país, vamos dizer assim, né, não é que toca tanto na rádio, mas a gente que tá dentro do meio ali, a gente sabe o potencial que tem, né? Bacana. Que legal, é uma oportunidade muito grande para quem está querendo fazer alguma mudança de carreira e tem uma aptidão musical, tanto a música eletrônica como esse curso seu, né? Que a pessoa do zero consegue criar seu próprio estilo, sua própria música, né? Então essa é uma grande oportunidade. É uma boa mesmo, assim, a produção musical, ela, assim como um cinema, né, ela te leva para
milhares de áreas diferentes. Então, você pode produzir músicas para você pode produzir música para outras pessoas, você pode só ajustar alguma produção de alguma pessoa. Então, você pode criar som, você pode criar jingles, você pode criar, assim, dentro da música, você é um criador musical. Você pode fazer música para qualquer área, para qualquer gênero, para qualquer pessoa. Então, assim, tem milhares de formas diferentes de ganhar dinheiro com isso. Tem muito aluno meu, por exemplo, faz música e às vezes vende para os gringos, né? Então, ganha em dólar, ganha em euro. Porque o cara é produtor, a gente chama isso de ghost producer, né? A pessoa que faz músicas, mas ela não faz para ela faz para os outros. Então ela encomenda uma música e o cara cobra ali $1.000 e ganha, né? Então faz a música para pro gringo, igual eu falei, os gringos adoram os brasileiros. Então não é tão difícil assim. Se você tiver acesso ali, sabe, souber inglês mais ou menos ali, dá para você correr um pouquinho atrás disso também, que é bem interessante. E dá para trabalhar, se o cara quiser fazer produção musical e trabalhar em uma televisão, editando, criando sons personalizados. Então, assim, é bem infinito mesmo, assim, o que dá para você fazer com o áudio, né? E é até bom, porque a gente vive num momento de vídeos muito grande, né? Então, a gente tem o TikTok, Instagram, então, assim, é tudo muito grande essa parte de vídeo, mas a gente esquece que, na verdade, o vídeo não chama vídeo, ele chama audiovisual. Então, o áudio, ele vem muito antes do visual. E você que é produtor musical, você pode criar sons, você pode criar trilhas sonoras, você pode criar muitas coisas legais ali para a galera do áudio e vídeo, né? Então, a gente vive num mundo que é bem importante essa parte de audiovisual. Então, se você estudar produção musical, daqui a pouco você pode estar trabalhando no mixador de podcast, se você quiser, né? Melhorar a voz da galera, dar uma editada no áudio, né? Entender um pouco mais sobre equipamentos e microfones e tudo mais. Então, a produção musical, ela está em todos os lugares. Ela não é uma profissão muito vista, assim, mas é que a gente escuta e esquece, né? Que tudo que a gente vê, a gente está ouvindo também. E o áudio está ali. Que legal. Bem amplo, a inteligência artificial está impactando de alguma maneira, seja positivamente, negativamente na sua área? O que você... Ótima pergunta. Tá, sim. Hoje a gente tem algumas AIs que estão criando músicas incríveis, assim, até uma... Tem alguma IA que é famosa já? Tipo, essa IA já é produtora dessas músicas que estouraram, tem? Tem sim. Tem o Suno, é o SUNO, né? É o principal IA de música eletrônica. De música eletrônica não, desculpa, de música, ela cria qualquer estilo. Legal. E já tem até bandas famosas que não existem, assim. Então, mas até, cara, pra vocês terem uma ideia, eu vou só tomar uma aguinha, quer ver? Isso é bem legal. Tem uma galera que é produtor musical e aí usa IA para criar músicas, né? E, por exemplo, vocês já devem ter visto em algum lugar esses vídeos do YouTube, assim, 4 horas de música para dormir. Sim. E é tudo feito na IA, essas músicas, sabe? Tipo, música para sei lá, não sei, para ler, sabe? Aí tem um videozinho, uma lareira lá, aquelas músicas mais ambientes. Você pode fazer isso como produtor musical, mas você sendo produtor musical, você vai saber usar a IA muito mais fácil e escrever uns prompts ali muito melhores para criar esse tipo de música. E tem uma galera ganhando uma grana fazendo esses vídeos pro YouTube, assim, porque o AdSense paga muito bem. Que é um vídeo que a pessoa vai deixar lá 4 horas rodando, que o cara dá um play lá e esquece. Então, o vídeo vai ser muito bem assistido, vai funcionar muito bem. E você pode estar produzindo músicas para esse nicho, por exemplo. Você pode fazer mesmo as músicas se você quiser, mas a IA ajuda muito. Porque não é uma música que precisa ter uma produção tão incrível assim. É uma música de fundo ali, né? Mas a IA ajuda. Então, é um nicho que tem crescido muito, funciona muito bem. E hoje em dia, até no curso, a gente fala sobre a IA, a gente usa a IA para criar um vocal para nossa música. Então, eu usei a IA para criar um vocal, porque, por exemplo, se não fosse a IA, você ia ter que contratar um vocalista para cantar. Então, já fica um pouco mais caro. Então, é mais legal você usar uma IA, que fica, assim, muito bom, principalmente para música eletrônica, porque mesmo que fique um pouquinho artificial, a música eletrônica não tem problema, né? Que faz parte da música eletrônica também, um vocal mais robotizado, mais diferente, né? Então, para música eletrônica funciona super bem e a gente tem usado bastante, assim, no dia a dia. É um ajudante. Tem gente que, às vezes, sobe na cabeça e acha que vai resolver tudo na IA. Então, não vou estudar nada, eu vou fazer tudo na IA. E não é muito bem assim. Dá para ver bem a diferença de quando é feito 100% na IA e quando tem um produtor musical ali por trás.
mas realmente ela está cada vez mais forte assim no nosso nicho, sim. Acho que como qualquer área, né? Você tem que saber o fundamento, né? Para você saber perguntar ou pedir para a IA, né? Se eu for criar lá com a IA uma música, vai sair qualquer coisa lá, menos uma música de qualidade. Agora, se você for criar, é diferente, né? Você já tem os fundamentos, você só vai utilizar essa ferramenta para te auxiliar a ganhar velocidade, né? Enfim, escala ali na produção, né? Exatamente. Bacana. Queria agradecer, então, Lua, por ter participado aqui do nosso podcast, trazendo a sua história da parte de informática até produtor musical. Vários anos sem trabalhar, né? Só com música. Até hoje eu tô aqui só brincando de fazer música. Mas boa sorte nessa nova empreitada, né? Nesse curso seu, que é muito interessante. Mas muito obrigado pela participação. Você é um grande amigo nosso da Fighters Media. Só temos a agradecer. E Júnior, quer falar algo? Agradecer, a gente vai deixar também aqui na descrição, né, as suas redes sociais, se você quiser divulgar. E, enfim, as portas estão sempre abertas aí para a gente contar essas histórias. Muito legal conhecer, né? A gente já conhece há alguns anos, né, Lu? Mas não conhecia a fundo ali sua história dessa parte de produção musical, bem bacana mesmo. Obrigado, viu? Obrigado a vocês pela oportunidade, por me ouvirem aí também. E é isso, obrigadão mesmo. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.